Agora, em relação ao Lohan, né? Eu queria até ouvir você, né, que tem ali, que acompanha bastante, que faz um trabalho focado também no Flamengo. O que você achou, cara? Porque, de fato, era pra tudo isso, foi pra tudo isso. Vamos lá. Tem que ter paciência com o garoto. É inacreditável, não é? Vamos lá. Cara, eu entendo o ponto do Jorge, assim, sobre... De fato, o torcedor tem direito. Só que, assim, eu acho que não é sobre o direito ou não. Eu acho que a discussão não é, cara, ele pode vaiar ou não. Eu acho que ele pode vaiar, tudo bem. Só que eu também posso ter opinião sobre a vaia dele. E a minha opinião é que é de uma burrice estratosférica. Indômita. Numa boa, assim. O cara, domingo, tá? Ele almoçou com a família dele. Legal. Saiu de casa. Às vezes não almoçou, tá? Às vezes não almoçou, de repente. Ele saiu de casa, Legal. foi lá pro jogo. Tá? Vou lá ver meu time jogar. Vou lá ver meu time Líder. jogar. Líder do campeonato. Pô, programaço. Jogo Vamos lá. difícil. Jogo difícil. Aí o Sem cara titular. vai, chega no estádio, um moleque de 17 anos, nem fazia... O Lohan foi mal no jogo. Mas assim, não foi uma partida assombrosa, assim, uma coisa assustadora. Não, ali, ele tá participando do jogo ali, normal. É o primeiro lance ali do Luiz Araújo. Ele arranca e tal, participa do jogo, tenta e erra muito, ok. E aí o cara vem e vai, um jogador de 17 anos, que não é nem titular do time, assim, é um momento de que ele precisa ser titular do time, porque o titular não tá. E quando foi bem. Cara, você sair de casa pra você atrapalhar o seu time, pra mim é burrice. Pra mim é burrice. Porque assim, não tem a menor Você fala assim de possibilidade. alguns dirigentes do Corinthians, pô. Não tem a menor possibilidade dessa vaia melhorar o rendimento de um jogador de 17 anos. Isso é impossível. Isso é impossível. E é um caso que o Flamengo até tem alternativas, aí, mesmo desfalcado, o Tite mostrou, né? Botou o Léo Ortiz, adiantou o Gerson, tá, beleza. Só que, cara, o único meia camisa 10 que o Flamengo tem, jogando minimamente bem, é o Lohan. Então, assim, você tá só atrapalhando. Você tá só atrapalhando. Pra mim, vaia é uma coisa assim... ainda mais nessas circunstâncias, quando tá tudo bem, quando seu time tá bem, quando o jogo tá competitivo, tá 1-1. Pô, o Flamengo não tá tomando 4-0 pra você vai no meio do jogo, não tá no meio de tabela, o Flamengo é líder do campeonato, pô. Então, assim, eu acho vergonhoso, eu acho ridículo, eu acho que, só pra constatar, foi uma minoria, não foi o Maracanã vaiando, mas, cara, isso é coisa pra ter confusão na arquibancada, assim. Dos outros não deixarem isso acontecer. Pra vaiar os que vai. Porque, cara, desculpa, se tem alguém do meu lado vaiando um moleque de 17 anos, eu intervenho. Eu falo, você tá de sacanagem? O que tá acontecendo, cara? Tá maluco? Porque, desculpa, eu também não vou deixar um cara do meu lado atrapalhar o meu time. A única briga que eu quase tive naquele cara foi pro Vaia. Também Isso é muito Não, normal. porque assim, eu acho que se você tá discutindo o cara que inserido... tava vaiando. Se você está inserido num contexto que não Claro é o que o caso time do do meu time Flamengo, era onde, pô, o time há anos vem mal, aí não tem recurso pra contratar, pô, vamos botar moleque. O jogo tá O torcedor perdido. já tá impaciente e falar, não, já vai vir esse moleque aí que não vai render nada, toma, vai. Mas não é o caso e nada se aplica, não tem nenhum argumento que você possa utilizar que vai ser, de fato, Há 2, 3 favorável. jogos ele era o queridinho da torcida, pô. Além disso, 2, 3 jogos. o Gerson Papagaio, genial em tudo que faz, ele tinha uma tese que essa eu discordo. Que ele falava que nunca um jogador pode ser vaiado, eu não quero que vai, mas a tese, o porquê, o motivo. Porque não é ele que pede para jogar, é o treinador que o Perfeito, escala, é no isso. caso, a diretoria. Então quem tem que ser vaiado é o treinador ou a diretoria. Eu discordo, eu acho que tem vezes que o cara, inclusive quando não tá nem aí, enfim. Tal. O cara ganha chance, não aproveita. Meu amigo aproveita, às vezes o cara ganha até no grito para jogar e tal. Mas o Gerson falava muito como jogador, e um genial jogador, e um genial comentarista, o Gerson. Mas nesse caso, tudo que falou o Simões, e não é só nesse caso, para mim, em todos os casos, até que o jogador é horroroso, eu só vai depois. E há também uma distinção muito grande entre a vaia e o xingamento. Tá? Eu também acho. Porque a vaia... Esse ponto é central, hein? O xingamento, por exemplo, a gente está vendo aqui na acho que dá Max... no mesmo, Esse velho. ponto é não dá, não. Não. A Max está apresentando uma série muito legal, o Romário, o cara, que confesso que eu não acabei de ver, mas enfim. Mas eu acho que só faltou um pequeno detalhe na série de um dos jogos, que é Brasil e Equador no Morumbi, 2-0, aliás, com um golaço do Dunga, que foi um dos xingados. Quando é anunciado no sistema de som Parreira, o treinador da seleção brasileira, no meio das eliminatórias, o Ei Parreira, né? E aí falaram que o do Zagallo, que era o coordenador técnico da seleção lá em 93, e o Dunga também foi xingado assim. E um ano depois, menos de um ano depois, o Brasil é campeão, coisa e tal. Mas assim, e pediram à época, ainda mais porque é no do São Paulo, o treinador que era bicampeão da América, campeão do mundo, e no final daquele ano ainda seria bimundial pelo São Paulo, Tele Santana. Mais do que compreensível, jogo em São Paulo, aquele negócio. Mas assim, ali pesa muito mais, porque se só, entre aspas, só vai, ok, mas você xingar,
É muito além. Não tô dizendo que foi xingado, não sei se foi xingado o Lohan. Mas já vai, pra mim é absurdo ontem no Maracanã. Pô, eu acho que dá no mesmo, cara. Eu acho que a vaia... Não é bem diferente. Eu acho, cara. É muito diferente você ser xingado. Hoje valeu tudo a mesma coisa, né? Hoje, aliás, uma frase anterior aqui. Essa frase tem 60 anos, de Nelson Rodrigues. No Maracanã se vai até vocês vão entender porque é os 60 anos. No Maracanã se vai até mulher pelada e minuto de silêncio. Sem entrar na questão da mulher pelada, mas enfim, minuto de silêncio e é meio que assim. Né? Eu sou corrente minoritária aqui sobre essa questão das vaias. Não sobre o direito. E se subir o tomzinho vai dar problema aqui Acho agora. Não sobre o direito. Posso te vaiar aqui também. Não sobre o direito da vaia, que eu acho que isso está pacificado, mas sobre a pertinência da vaia, né? Acho que é isso que a gente está debatendo aqui. Eu acho que vaia e aplauso compõem a avaliação do torcedor sobre o jogo, o espetáculo que ele está vendo. Né? Futebol é um espetáculo aberto ao público, o público paga e ele avalia vaiando ou aplaudindo. Eu acho que a vaia ao Lohan ontem me parece uma vaia, assim, de alerta, assim, de advertência. Cara, você não pode prender tanto a bola, você não pode errar tanto o timing da hora do passe, você não pode carregar tanto, você acaba prejudicando o time com isso. Eu acho que é diferente do xingamento, né? Que rotula o cara, que massacra o cara. Rompe, né? Assim, a relação que meio que rompe torcida, a relação, perfeito. Que rompe a relação. Eu acho que a vaia, nesse caso e em vários outros, é assim, pô, se liga, né? A gente pode fazer mais. E o caso do Flamengo, você usa até o argumento, poxa, o time tá na liderança e isso meio que inviabiliza um contexto pra vaia. Talvez seja o contrário, né? O sarrafo é tão alto, o nível de exigência do Flamengo hoje é tão alto que o torcedor não admite uma atuação como a do Lohan ontem no primeiro tempo. Ignorando qualquer contexto, se ele é jovem, se ele é garoto, se o time está desfalcado ou não, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Jogar no Flamengo, jogar num clube desse tamanho, é lidar com vaia, é lidar com pressão, é lidar com manchete no dia seguinte. Tudo é muito supervalorizado do Flamengo, né? Quando você ganha também, quando você tem uma atuação excelente, você está na capa de tudo que é portal no dia seguinte. Você está em todos os programas do Brasil inteiro, você está no horário nobre da TV. Pro bem e pro mal. Jogar no Flamengo é isso. Acho que faz parte até do processo de amadurecimento do garoto. Lidar com vaia, lidar com pressão. Vai acontecer. Entender isso sim. Entender o tamanho disso tudo. Assim. Entender que não é um fim de... Não é porque ele foi vaiado contra o Cruzeiro, pô, o torcedor detesta o Lohan, não vai vestir nunca mais a camisa. Não é isso. Foi uma noite ruim, um primeiro tempo ruim. O menino pode sentir. A gente sabe que hoje, esses moleques já vêm preparados da base, ainda mais o Lohan, que tem uma passagem de seleção brasileira, coisa e tal. A gente sabe que tem um carinho diferente, um tratamento diferente. Esses moleques são... treinados também a parte emocional, psicológica, enfim, a gente sabe tudo disso, né? Mas inclusive ontem eu assisti lá o filme do Divertidamente. E cara, a vaia, quando você tá ouvindo ela, é só o na cabeça do moleque, sou o pior jogador do mundo, de repente minha carreira acabou agora, e pode ser nesse sentido. Eu acho que de alguma maneira vai ajudá-lo ele a melhorar. É só esse o ponto. Sendo que não é nem um pouco necessário ter esse tipo de vaia com a situação do Flamengo. É diferente de um outro contexto, de um outro cenário que ele faz um gol contra, que o time tá tomando de 4, tá no meio de tabela. Eu acho isso. Mas você foi muito bem a sua colocação, Jorge. O Romário também, voltando a falar do baixinho, ele fala que ele também voltou ao Brasil para jogar no Flamengo em janeiro de 95, tinha acabado de ser campeão do mundo 4 meses antes e melhor do mundo 1 mês antes pela FIFA, porque ele falou, eu tava com saudade da vaia, de ser xingado porque não tinha no PSV, e naquele ano e meio do Barcelona. É o cara que trabalha com... Você joga na parede de chapisco, ele é assim, o Edmundo era assim, e tem outros jogadores, e ninguém é melhor ou pior. Né? Que você precisa de um carinho, por exemplo, o Raí, terror do Morumbi, o Raí você precisava de um apoio, não psicológico, mas de gente que funciona melhor na base do cafuné, e o gestor é o cara, o grande treinador, é o cara que sabe quando empurrar o cara. O Romário é esse, o Edmundo é esse. Você precisa jogar na parede de chapisco para funcionar, é outro cara que você põe no colo, vai cafuné e tal. E, de novo, nenhum é melhor que o outro, apenas são características diferentes. Isso é para o gestor de um campo de jogo, para uma equipe de redação como a nossa, em qualquer função. Você tem que ter esse tipo de sensibilidade.